Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais uma aula do nosso canal Vida Animal, onde você adquire aí vários conhecimentos que com certeza vão garantir que você consiga salvar qualquer vida de cão e de gato em qualquer hora e em qualquer lugar. E na nossa aula de hoje, eu vou trazer para vocês quais são os mitos e as verdades que vão envolver aí a utilização do leite nos quadros de intoxicação. Essa prática de fornecer leite aí nos quadros de intoxicação e até mesmo fornecer leite para medicar os animais e para medicar as pessoas é uma conduta que é muito utilizada e é uma conduta que é muito recomendada. Então, hoje eu resolvi trazer esse tema e abordar as verdades e as mentiras que vão envolver aí, principalmente, a utilização do leite como uma forma de desintoxicar aqueles animais que foram intoxicados. As intoxicações são uma das causas mais comuns aí de atendimentos veterinários e, infelizmente, são uma das principais causas que vão, infelizmente, levar o animal ao óbito. Mais de 50% dos animais que são intoxicados são animais aí que têm uma faixa etária de 0 a 3 anos de idade. Lembrando que a intoxicação pode acontecer tanto em cão quanto em gato, em qualquer faixa etária. Porém, a faixa etária mais comum é aquela que vai variar aí entre 0 e 3 anos de idade, tá? Uma outra coisa que eu devo falar aqui sobre as intoxicações, além da sua frequente aí, ocorrência nas clínicas veterinárias de atendimento, é que mais de 90% dos quadros de intoxicações vão acontecer dentro de casa, vão acontecer no ambiente domiciliar. Muitas vezes, por falta de cuidado do tutor, quanto à presença aí de algumas substâncias, que daqui a pouco eu vou falar, ou também por falta de conhecimento. Muitos dos tóxicos presentes no ambiente domiciliar, o dono tem sequer a noção de que aquilo tem um potencial muito nocivo, muito agressivo aí para o seu animal. As intoxicações, no geral, elas podem acontecer através da ingestão de algum tóxico, elas podem acontecer através da inalação, que é o animal respirar algum tóxico, e ela pode acontecer também nos quadros aí, onde que a gente tem aí a exposição direta com a pele ou direta com mucosa, como, por exemplo, alguns banhos carrapaticidas, alguns shampoos, algumas substâncias aí que a gente vai jogar na pele do animal, vai ser absorvida na corrente circulatória e pode provocar aí uma toxicidade. As intoxicações, elas podem ser também através de medicamentos, tá? Medicamentos que são potencialmente tóxicos para o animal, como, por exemplo, o paracetamol, tá? Que é um medicamento muito amplamente usado na medicina humana, que tem um potencial de intoxicar o animal muito grande, mas também pode acontecer aí como uma medicação que foi prescrita por um médico veterinário. Então, uma medicação prescrita por um médico veterinário, que infelizmente você forneceu aí de uma forma incorreta, por exemplo, era para ter dado 2 comprimidos, um às 6 horas da manhã e um às 6 horas da noite. E por uma falta aí de atenção, você acabou fornecendo os 2 comprimidos às 6 horas da manhã, e isso pode aí provocar uma intoxicação. Uma outra causa muito frequente de intoxicação são as intoxicações por plantas, que muitas vezes acontecem aí por plantas que você não tem nem sequer a noção que são tóxicas para os animais, como, por exemplo, aí, Comigo Ninguém Pode, Espada de São Jorge, a samambaia, que são plantas que a gente tem comumente em casa e que tem um potencial tóxico. E uma outra forma aí do animal intoxicar são os venenos, por exemplo, chumbinho, permetrina, medicamentos que a gente utiliza aí para provocar aí o óbito de roedores. Então, as intoxicações são muito mais presentes do que a gente sequer imagina, principalmente aí no ambiente domiciliar. Eu, por exemplo, já tive um caso com a minha cachorrinha, que eu deixei uma cartela de medicamento exposto, uma cartela de medicamento com fácil acesso, ela ingeriu todos os medicamentos e teve aí um quadro de intoxicação. Eu precisava falar isso com você, porque muitas vezes a gente imagina que o fato do nosso animal não ter acesso à rua, o fato do nosso animal não ir para um pet shop, o fato do nosso animal não realizar passeios, quer dizer que o risco da intoxicação é 0. Não, o risco da intoxicação é muito maior dentro do ambiente aí domiciliar, muito mais ocorrente do que você imagina. Tá? E muitas vezes, infelizmente, uma das condutas que a gente mais vê os proprietários, os tutores de animais fazendo, é o fornecimento do leite
tá? É uma informação que é passada de geração para geração. Com certeza você já ouviu a sua avó falando de tomar, tem que tomar antibiótico com leite. Se você pintou a casa e intoxicou, tem que tomar leite. Se você mexer com uma tal substância química, tem que tomar leite. Se você passou baigol demais nessa casa, tem que tomar. Então, acaba que é uma coisa meio que não só técnica, mas também cultural, de induzir aí, de fornecer o leite para os animais que foram intoxicados como uma maneira aí de tentar remediar a situação, como uma maneira aí de tentar fazer com que aquele animal seja desintoxicado apenas com fornecimento de leite. Infelizmente, a gente vê muito dessas indicações de fornecer leite para os animais intoxicados, também aí em páginas de internet, também aí em canais que envolvem os animais. E, infelizmente, a notícia que eu tenho para trazer para vocês é que a grande maioria dos casos, se a gente fornecer leite, a gente vai, infelizmente, provocar aí a morte do animal. A gente vai melhorar a absorção. Eu vou explicar isso para você daqui a pouco. Depois que um animal ele ingere um tóxico, ou ele tem contato com o tóxico através da pele, a gente vai ter duas etapas no organismo do animal. A primeira, que é a absorção, que é o tóxico que está no intestino do animal ou que está na pele, entrar em contato com o sangue do animal, tá? Então, a absorção é o tóxico ter contato com o sangue do animal. E a outra etapa é a eliminação, que é de que maneira que aquele tóxico vai ser eliminado do corpo do animal. Então, a gente tem dois episódios aí nas intoxicações. O primeiro, que é a absorção, que é o tóxico entrar no corpo do animal, entrar no sangue do animal. E o segundo, que é aí o tóxico sair do corpo do animal, tá? Os tóxicos geralmente entram no corpo do animal através da ingestão, do intestino vão para o sangue. Mas eles também podem entrar aí através do contato da pele e do contato da via ocular. E a grande maioria dos casos, os tóxicos são eliminados através da urina e através também das fezes. Estou falando isso porque, na grande maioria dos casos, as pessoas vão fornecer o leite para o animal com a finalidade de evitar a absorção, de evitar que o tóxico consiga entrar na corrente circulatória. E isso, infelizmente, nem sempre vai acontecer com o fornecimento do leite, que é o que eu vou falar para vocês daqui a pouquinho. Os tóxicos, quando eles entram no corpo do animal, nesse intervalo de entrou no corpo do animal e saiu do corpo do animal, esse intervalo que pode durar aí de horas até dias no corpo do animal, ele vai provocar várias reações. E essas reações, infelizmente, na grande maioria dos casos, vai provocar aí a morte do animal, vai provocar aí, se o animal não vier ao óbito, pode provocar várias sequelas. Por exemplo, animais intoxicados por chumbinho, que é, sem dúvida, aí, cerca de 80%, de 80% a 90%, 90% para gatos e 80% para cães, a droga que mais intoxica os animais, tá? Nesse intervalo, que geralmente aí é de 24 horas entre a absorção e a eliminação, o chumbinho vai provocar aí taquicardia, que é acelerar o coração, cialorreia, que é salivar demais. O chumbinho também vai provocar mioclonia, que é a musculatura do animal ficar toda irregular, o animal fica com vários tremores musculares, o animal pode ficar paralítico, o animal pode ter convulsões, ele pode vir a óbito. Então, as intoxicações, durante todo esse intervalo aí, entre o tempo que ela caiu no sangue do animal e o tempo que ela vai sair, ela vai provocar diversas alterações que, infelizmente, vão provocar diversas sequelas e até mesmo, infelizmente, poderão provocar aí a morte do animal. E quando a gente fala de intoxicação, e quando a gente fala de tentar evitar a absorção, a gente está tentando evitar esses sinais. Porém, infelizmente, a gente é bombardeado aí de várias informações nas mídias sociais, de fornece isso, fornece aquilo. Infelizmente, muitas vezes são informações que são incorretas, que ao invés de evitar que aquela droga entre na corrente circulatória do animal, a gente fizer alguma medida incorreta, a gente vai favorecer que aquela droga entre mais rápido na corrente circulatória.
se ela entra mais rápido, ela vai ter os seus efeitos melhorados, ela vai ter seus efeitos negativos aí mais acelerados e vai potencializar aí, principalmente, o óbito do animal. Então, a gente tem que tomar cuidado. Então, até aqui a gente já falou dos tipos de intoxicações que podem acontecer nos animais, né? Intoxicações que podem entrar pela pele, pela mucosa, pela ingestão, né? Intoxicações aí que podem ser por medicamentos, intoxicações por líquidos, intoxicações por plantas, intoxicações por alimentos. E falei para vocês também da absorção e da eliminação, que o tóxico precisa entrar no corpo do animal através aí do contato com a corrente circulatória e ser eliminado aí principalmente através da urina e também através aí das fezes do animal. E quando a gente tem aí as informações de fornecer leite, de fornecer outras substâncias, a intenção é que a gente reduza aí a absorção, ou seja, que a gente reduza a quantidade de tóxico que vai cair no sangue do animal. Então, chegamos aí ao ponto que eu vou explicar se realmente fornecer leite aí para os animais intoxicados vai de fato ajudar os animais, vai de fato aí evitar a absorção do tóxico na corrente circulatória, ou se infelizmente aí é um mito e se infelizmente aí provoca riscos ao animal. Então, a resposta é mito. A gente não deve fornecer leite nos quadros de intoxicações. E eu vou te explicar agora o porquê. Então, mais antes, eu vou te falar aí das substâncias que podem intoxicar os animais. As substâncias podem ser divididas em duas classificações, basicamente falando. Uma classificação que é ácida e uma classificação que não é ácida e que a gente vai chamar de básica. Ou seja, a gente vai ter os tóxicos que são ácidos e aqueles tóxicos que são não ácidos, que não têm teor de acidez, e a gente vai chamar de tóxicos básicos. O leite, ele tem uma ação que ele consegue, sim, controlar algumas substâncias que são aí ácidas. Porém, como eu falei para você no começo da nossa aula, são vários os tipos de tóxicos, são vários os tipos de medicamentos, de plantas, de substâncias que podem intoxicar o animal. E na grande maioria dos quadros, na grande maioria das vezes, a gente não faz ideia do que intoxicou o animal, a gente não faz ideia da composição química, da composição farmacológica daquela substância. Por exemplo, você pode saber que o seu animal ingeriu aí uma cartela de um medicamento seu, mas você não vai conseguir prever se aquele medicamento é ácido ou se aquele medicamento é básico. Então, se você fornecer leite para um animal que ingeriu uma substância que não é ácida, uma substância que a gente vai chamar de básica, ao invés do leite impedir que ela caia na circulação, o leite vai grudar naquela substância, ele vai envolver aquela substância e ela vai entrar com mais força na corrente circulatória e vai ter uma ação muito maior, uma ação muito melhor. Ou seja, o leite, na grande maioria dos casos, ele vai auxiliar, ele vai facilitar com que o tóxico caia na corrente circulatória, que o tóxico seja absorvido no sangue do animal, provocando todas aquelas reações negativas que a gente não deseja. Então, por esse motivo, a gente não deve, em hipótese alguma, fornecer leite para o animal. Uma outra justificativa é que no leite a gente vai encontrar várias substâncias, a gente vai encontrar proteínas, carboidratos, minerais, a gente vai encontrar vitaminas, a gente vai encontrar lipídios. Lipídios são comumente falados aí de gorduras e a grande maioria das substâncias biológicas tem ligação com gordura, ou seja, elas têm afinidade, elas gostam de gordura e elas vão grudar as moléculas de gordura do leite. Então, quando a gente está com o animal intoxicado, o animal ingeriu uma substância aí que tem um potencial de tóxico. Se esse tóxico do animal, se essa substância possuir aí moléculas de gordura na sua composição, o leite vai grudar nessas moléculas de gordura do tóxico e vai também facilitar aí a absorção na corrente circulatória. Então, a gente tem duas justificativas do porquê não usar o leite nos quadros de intoxicação. A primeira é que, se alguma partícula daquele tóxico for uma partícula não ácida,
ou seja, for uma partícula básica, o leite vai grudar naquelas partículas e vão carregar ela para o sangue do animal. Vão potencializar aí a absorção, que a gente falou no começo da nossa aula. E a outra justificativa é que, se alguma partícula desse meu tóxico possuir moléculas de gordura, possuir gordura na sua composição, a gente vai ter também o leite abraçando aquelas moléculas, abraçando aquela substância e carregando elas também para dentro do sangue do animal. E dentro do sangue do animal, elas vão fazer todos os efeitos aí negativos, todos os efeitos aí deletérios, todos os efeitos ruins que um tóxico pode provocar no animal, que são, por exemplo, problemas nos rins do animal, problemas no fígado, problemas no cérebro do animal, problemas aí no coração, problemas nos vasos sanguíneos, entre outros que podem aí perdurar por toda a vida do animal. Então, gente, o risco de fornecer leite para os animais intoxicados é muito grande, porque você pode, ao invés de tentar ajudar o animal, porque se você faz uma pesquisa, se você tem um intuito aí de fornecer o leite para o animal intoxicado, toda certeza você está tendo essa conduta, você está agindo dessa forma com a finalidade de ajudar o animal, com a finalidade aí de evitar que o animal piore a intoxicação. Porém, essa medida é uma medida extremamente arriscada, é uma medida não recomendada pelos médicos veterinários, porque ela pode potencializar ainda mais a intoxicação. Então, se é um tóxico aí que poderia provocar lesões nos rins do animal, se você fornecer leite, a chance dele provocar lesões nos rins do animal vai ser muito maior. Se é um medicamento que poderia aí provocar lesões no fígado, se você fornecer leite e o leite favorecer, ele vai ter mais chances aí de ter lesões no fígado. Então, ele vai potencializar, ele vai, infelizmente, ao invés de ajudar o animal, ele vai ajudar o tóxico e vai ajudar, infelizmente, a provocar sequelas e até mesmo ao óbito do animal. Então, para resumir tudo que a gente já falou até agora, a gente tem várias causas de intoxicação. As intoxicações podem provocar várias lesões por todo o corpo do animal. E, infelizmente, nesse nosso desespero como tutor do animal, de encontrar uma forma de evitar a intoxicação, a gente acaba recebendo várias informações de coisas que é para a gente fornecer. E dentre essas coisas, dentre essas substâncias que é recomendado para a gente fornecer para cortar a intoxicação, a gente tem o leite. Porém, de novo, deixando bem claro aqui, o leite não deve ser fornecido, pois ele pode potencializar, ele pode aumentar aí a absorção, aumentar, fazer com que a droga vá mais rápido, numa maior quantidade aí, para os vasos sanguíneos, conseguindo acometer o máximo de órgãos possíveis. Então, a substância que é mais recomendada, a substância que é mais segura, a substância que vai, de fato, garantir que os tóxicos não caiam na corrente circulatória do animal ou tem uma taxa de absorção aí muito reduzida, é o carvão ativado. Tá? O carvão ativado é a substância que é mais recomendada pelos médicos veterinários e ele vai fazer o quê? Ele vai fazer a dissorção, ele vai grudar em todos os tóxicos do sistema digestivo, do estômago e dos intestinos, todas as substâncias presentes no estômago e no intestino e vão fazer elas serem eliminadas através das fezes. Elas não irão cair na corrente circulatória. Se caírem na corrente circulatória, serão aí uma quantidade muito reduzida e vai reduzir a gravidade aí da nossa intoxicação. A gente tem até, inclusive, aqui no nosso canal, uma aula muito detalhada, uma aula bem legal, que a gente fala aí sobre a utilização do carvão ativado, por que ele é tão recomendado, por que ele é tão seguro, tá? E como que a gente vai utilizar. A gente vai deixar o link aqui para você, dessa aula, para você conseguir entender como que o carvão deve ser utilizado e o porquê que o carvão é tão recomendado, tá? Então, não usem leite aí, igual as pessoas costumam tomar leite com os medicamentos para tentar minimizar a dor no estômago, vários mitos. Então, não usem leite para o animal. E, além disso, para a gente finalizar aqui o nosso conteúdo, muitos animais, por mais que muitas pessoas não saibam, muitos animais são intolerantes à lactose. Então, muitos animais, além de terem aí o problema do aumento da absorção,
do aumento dos efeitos negativos, muitos animais podem ter um quadro muito intenso de diarreia, provocado aí pela lactose, porque muitos animais são incapazes de digerir a lactose presente no leite que a gente vai fornecer. Então, fornecer leite para os animais intoxicados tem inúmeros riscos e podem ajudar as drogas, infelizmente, a levarem o nosso animal ao óbito. Então, tomem bastante cuidado com as informações que vocês recebem na internet, com as informações que vocês pesquisam aí na internet. A internet é muito densa de informações, tem muitas informações boas, realmente interessantes, realmente fundadas aí, com estudos científicos, mas, infelizmente, tem muitas informações que são baseadas em achismos, que são baseadas em mitos, em crendices, que não têm comprovação científica e que podem prejudicar a saúde do seu animal. Então, busque sempre informações aí que sejam confiáveis, informações de profissionais que realmente procuram aí ajudar de fato, e realmente procuram estudar aquilo para passar a informação para vocês. Então, eu espero que você tenha entendido aí a questão do não fornecimento de leite em intoxicações, e vou pedir para vocês algumas coisas. O primeiro é se inscrever aqui no nosso canal, ativar o sininho para você ficar por dentro aí dos nossos conteúdos e das nossas aulas, que com certeza vai agregar em muito o seu conhecimento e vai agregar em muito aí a sua capacidade de conseguir salvar os animais em qualquer hora, em qualquer lugar. E um outro pedido é que você deixe aqui nos comentários o que você achou dessa aula, suas dúvidas e sugestões também de temas que você acha aí que a gente deveria falar aqui nas nossas aulas. E por último, para você nos seguir nas nossas redes sociais e ficar por dentro de todas as novidades que a Rede Formar fornece para vocês. Então, um abraço, um beijão e até a próxima aula.